Oi, gente! Vamos começar mais um vídeo aqui no canal! O vídeo de hoje é um vídeo falando, como vocês já viram pelo título, sobre amamentação. Eu vou falar hoje sobre a minha experiência, como foi comigo, tá bom? Contar um pouquinho da minha história e responder também algumas perguntas que surgem diariamente lá no Instagram. Sobre amamentação, sobre amamentar exclusivamente, como que eu consegui, o que eu fiz, enfim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like aqui. Segue a gente também lá no Instagram, que é @manual da dona de casa, e fique por dentro de tudo que acontece aqui diariamente, tá certo? Então, bora pro vídeo! Então, gente, hoje eu vou responder algumas perguntas, né? Eu abri uma caixinha ontem lá no Instagram e o que acontece? Eu havia postado uma stories de uma mamadeira, né? O assunto começou daí, né? Da mamadeira da Cecília e falei que eu nunca tinha usado aquela mamadeira. E aí várias pessoas ficaram, né? Nossa, você nunca usou, como que você faz pra ela mamar, pra ela tomar leite quando você sai? E, gente, a Cecília já está com 1 ano e 4 meses. Então, assim, a frequência que ela mama hoje não é aquela frequência que ela mamava quando ela era bebezinha. E também porque ela já come comidinha, óbvio, né, desde os 6 meses. Então, ela se alimenta bem, tá? Ela não tem essa necessidade de, tipo, de estar sempre no peito, né? Mas, assim, às vezes que eu precisei sair, que só foram pouquíssimas vezes, ela ficou tranquila, ela comeu o lanchinho dela, ela almoçou, ela fez a refeição que tinha que fazer e não sentiu falta tanto do peito, né? Mas, isso não significa que, tipo, ela tá desmamando ou alguma coisa do tipo, é porque realmente a frequência diminuiu, certo? Então, gente, eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, né? Já respondendo algumas perguntas. Eu anotei as perguntas aqui, então não anotei o nome das pessoas. E aí vou acabar não falando, né? Mas aí um beijo pra todo mundo que mandou, tá? Muito obrigada, fico feliz. E eu vou respondendo as perguntas e vou desenvolvendo aí mais ou menos a minha história, como que aconteceu, né? Gente, desde quando eu engravidei, tinha duas coisas que eu tinha em mente que eu queria muito, que era parto normal e amamentar. Então, assim, dar fórmula pra mim não era, assim, uma opção, né? Se acontecesse, né? Se precisasse da fórmula, tudo bem. Assim como uma cesariana, mas a minha escolha era que fosse parto normal e que eu amamentasse, tá bom? Então, assim, desde quando eu tava grávida, eu já ouvia comentários de pessoas que, assim, digamos que se frustraram com a amamentação e meio que me desanimava, sabe? E eu cometi um erro muito grande quando eu tava grávida de não estudar sobre amamentação. Então, a minha primeira dica, eu já começo esse vídeo dizendo: se você tem vontade de amamentar, estude sobre amamentação. Hoje já tenho essa experiência, mas assim, no próximo filho, com certeza vou me aprofundar ainda mais, né, no assunto de amamentação, porque assim, hoje em dia ainda surgem dúvidas, né? Às vezes acontece alguma coisa, né? O peito dá uma pedradinha, começa a doer e você já não sabe o que é. E aí a gente precisa buscar o conhecimento e tudo mais, né? Então, assim, é sempre bom, né, gente, se atualizar, buscar conhecimento naquilo que vai nos agregar. E aí, esse foi o primeiro erro que eu cometi de não ter estudado sobre amamentação. Eu não dei essa, assim, devida importância. E olha que até uma pessoa tinha me falado: você tá estudando sobre amamentação? Eu disse: não, só sei que eu quero amamentar, vou botar a menina lá e ela vai ter que mamar e pronto. Então, gente, eu pensava muito assim. E não é só isso, porque a amamentação, ela não se resume só a isso. Você pegar a criança, colocar no peito e ela mamar. Como assim? Um bebê que acabou de nascer, você nem sabe amamentar e quer dizer que o bebê vai saber mamar? Não existe isso, né? Enfim, então foi um erro que eu cometi, que eu já deixo aí de dica pra vocês. Estudem. Na internet tem muitos artigos. Hoje em dia existe muito grupo de WhatsApp de apoio à amamentação, né? Então, assim, tem consultoras, né, de amamentação. Então, você pode, né, investir nisso, buscar conhecimento de verdade e ter uma amamentação aí mais segura, né, digamos assim. Porque fácil não vai ser, sempre vai ter sua dificuldade, né? Mas acontece. Então, bora lá. Como fazer com as opiniões de que não tenho leite suficiente? Essa foi a primeira pergunta. Gente,
já engatando a minha história, no início da minha amamentação, né? Quando eu cheguei em casa, a primeira noite ela sempre é mais difícil, né? Quando eu cheguei em casa, as 2 primeiras noites, na verdade, sempre são mais difíceis. A Cécia chorava, e a gente não sabia o que era, minha mãe tava aqui. E olha que a minha mãe é mãe de 4 filhos, né? E aí ela dizia, eu acho que ela tá com fome, o que você acha da gente dar uma fórmula a ela? E eu, não, mãe, ela vai mamar. E ela ficava bastante tempo no peito, né? Porque quando o neném nasce, ele fica bastante tempo no peito mesmo, ele suga bastante, né? Então, assim, não é que a minha mãe estava me dizendo que eu não tinha leite suficiente, porque quando o bebê estava mamando, aquilo que César estava mamando era só o colostro, né? Desde quando eu estava grávida, uns meses aí de gravidez, eu não lembro quanto tempo, eu acho que uns 5, 6 meses, não sei. Já saía colostro do meu peito, né? Saía bastante colostro, vai não vai, minha roupa tava molhada. E aí até algumas pessoas falavam, eita, vai ser boa de leite. Mas o colostro sair, gente, durante a gestação, não significa que você vai ser boa de leite ou que você vai ser ruim de leite. Isso não quer dizer nada. Porque o colostro, ele tem que vir só realmente quando o bebê nasce. Se ele vier antes, beleza, ok. Isso não significa que você vai jorrar leite o tempo todo. E se não vier, gente, tá tudo bem também, porque o leite ele só vem depois do colostro, então ele só vem depois de uns dias. Então isso não quer dizer absolutamente nada, tá certo? Se você tá grávida e nunca saiu colostro do seu peito e acha que não vai amamentar por isso, minha gente, você está totalmente enganada, tá bom? Você pode não amamentar por um outro motivo, mas não por isso. Não significa que você não terá leite, certo? Então, quando eu tava grávida, já saía o colostro, né? E aí, quando o César nasceu, ela ficou mamando esse colostro na maternidade, que eu já engato aqui em uma outra pergunta que tem. Deu fórmula na maternidade? Não, gente, eu não dei fórmula na maternidade, tá? A Cécia já mamou o colostro na maternidade, na primeira hora de vida, ela já mamou. Ela não era aquele bebê assim que ficou muito tempo chorando, ela era um bebê bem tranquilo, que ela dormia, ficava relaxada. Eu que ia lá de vez em quando, pegava ela e colocava no peito. Até veio uma pessoa, né, ela trabalha lá no hospital, ela me conhecia e tal. Ela veio e olhou meu peito, ela apertou um pouquinho e saiu colostro. Ela disse, não, ela tá mamando tranquilo. E aí aquela pegazinha, eu não tinha ninguém ali que dissesse assim, a pega é assim, a pega é assado. Gente, ninguém, absolutamente ninguém na maternidade veio me dizer como que eu tinha que botar a Cécia pra mamar. Não vieram me dizer. Eu simplesmente pegava a Cécia, colocava no peito e eu puxava assim um pouquinho o queixinho dela, pra que os lábiozinhos abrissem um pouquinho assim, e ela pegava no meu peito. Então, essa era a única coisa que eu fazia. E ela mamava, então era aquele desconforto na primeira vez, aquela sugada assim. E aí ela mamou esse colostro desde a maternidade, né? Quando nós chegamos em casa, como eu disse, a primeira noite foi mais difícil, né? Ela chorava e a minha mãe até disse, não quer dar uma fórmula pra ela? Eu disse, não, mãe, ela vai mamar mesmo. Por quê, gente? E às vezes o bebê tá chorando e não é só fome, né? A gente tem que entender que tem outros fatores, né, do bebê tá chorando. Às vezes é aquela insegurança, ele não sabe onde ele tá, é frio, é calor, ele acabou de nascer, ele nem sabe que ele nasceu. E é difícil pra ele, é difícil pra você, então assim, é tudo muito novo, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Se o bebê quer ficar no peito a noite toda, deixa o bebê no peito a noite toda, gente. Pra mim, eu penso dessa forma, né? Não tem problema, desde que ele se acalme, fique tranquilo, que você fique tranquila. E vai ali tentando fazer, né, o melhor pra você. Então, se você estudou, se você estudar, né, sobre a amamentação, vai ser tranquilo. Mas tranquilo assim, de uma forma que tranquilo você vai saber mais ou menos o que você tem que fazer. Mas na prática é totalmente diferente, porque teve uma tia que ligou pra mim e disse, olha, bota o bebê assim, a boquinha, não sei o que, barriguinha com a sua, a boquinha você tem que abrir, tem que puxar e tal, mas ela falava, era muita informação e eu ficava, meu Deus do céu, quando eu ia botar acesso no peito, ela já agarrava e dali ela já não soltava e aí eu já não tinha mais nem como mover ela mamava e ali mesmo ia ficando e meu Deus, machucou meu peito, tá, gente? Machucou. De leve, já respondendo uma outra pergunta aqui, seu peito rachou? Ele não rachou, gente, tá? Ele machucou, né? Tem outra também aqui que é bem parecida. Seu peito machucou? Então, essas duas perguntas, respondendo essas duas perguntas.
ele deu uma machucada, né? Ao redor do bico ficou bem vermelho, que assim, era como se fosse uma listrinha de sangue, sabe? Que tava quase se abrindo mesmo. Não rachou, não chegou a cortar de verdade, mas ele ficou esse machucão. Então, nos primeiros dias, ficou assim. E aí, gente, eu nunca dei muito espaço para as pessoas estarem dando muitas opiniões sobre que eu não tinha leite, porque meu leite não era suficiente. Eu nunca dei muito esse espaço, né? Foram poucas pessoas realmente que comentaram isso comigo. Eu não vou dizer que foram muitas, que o meu leite não era suficiente, mas inclusive no Instagram, né? Às vezes eu falava alguma coisa sobre a amamentação. E outras mães mesmo diziam, o seu bebê tá chorando porque ele tá com fome, o seu leite não é suficiente, você tem que dar fórmula pra ele, todo bebê toma fórmula, porque você tá dando só o peito. Então às vezes eu escutava isso e eu tentava assim, na paz de Jó, né, dizer, ó, meu bebê não tá com fome, ele tá chorando por um outro motivo, meu leite é suficiente, essas gotinhas valem ouro e tudo mais, né? Então, gente, tem que ter paciência, tem que ter jogo de cintura, porque não é fácil. Esse começo, ele é muito difícil, né? O peito racha, vem o puerpério, vem o bebê chorando, às vezes o bebê tem cólica, às vezes o bebê tem fome. Tem um monte de coisa ali, aquele misto, você não sabe administrar tanta coisa, você acaba ficando louca. E chega pessoas assim, dando opiniões, então você tem que ter muito jogo de cintura, né? Então, quando você estuda, você se sente mais segura para falar sobre aquilo, né? E aí eu não estudei, mas assim, eu sabia que as coisas estavam fluindo porque ela conseguia mamar, ela não chorava por fome, chorava por outros motivos, né? Então eu tava assim, tranquilo em relação a outras situações. Teve colegas minhas, amigas, que não tiveram, assim, uma boa experiência com a amamentação. E hoje eu vejo que, tipo, não vou dizer eu fui privilegiada, né? Porque também foi difícil pra mim, gente. Não foi só pegar e colocar a Cess e ela já mamassem de primeira. Eu tive minhas dificuldades, foi dolorido, foi cansativo. Ainda eu tenho muita dificuldade ainda hoje em dia, assim, em relação ao cansaço. Às vezes ela mama demais, eu fico cansada, né? E tudo mais. Às vezes dá uma agonia e você fica, meu Deus do céu, você tá me dando salto peito. Mas assim, eu não vou dizer que eu fui privilegiada, mas pra mim, se comparando com outras histórias, foi até um pouco mais fácil, sim, né? Então, gente, opiniões é dessa forma, né? Você tem que ter jogo de cintura, ser sensata, né? Saber do que você tá falando, fazendo e ser firme na sua escolha, né? Se você escolheu amamentar, é amamentar. Se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida, procurar algum profissional, né? Procurar o seu médico, procurar o pediatra, alguém que te apoie realmente na amamentação, né? Porque hoje em dia é muito fácil, né? Você vê pessoas profissionais, né, que não apoiem verdadeiramente a amamentação exclusiva, né? São movidos aí pela indústria da fórmula, mas isso não vem ao caso, cada um faz do jeito que acha melhor. Enfim, gente. Então, a minha dica é pesquisem, tenham paciência, jogo de cintura que as coisas vão acontecer, certo? E aí, a próxima pergunta, né, eu já respondi aí 4 perguntas, gente. E a próxima pergunta é, com quantos dias o seu leite desceu? Então, eu ganhei acesso no dia 15, no dia 16 a gente veio pra casa, no dia 17 a gente saiu, gente, eu não tenho certeza se foi no dia 17 ou foi no dia 18. Foi no dia 17 mesmo, que foi numa sexta-feira, eu ganhei acesso na quarta, na quinta a gente veio pra casa, na sexta a gente saiu pra dar vacina nela. E aí, gente, quando a gente saiu, que voltamos pra casa, eu cheguei, fui tomar banho. Quando eu tava tomando banho, que eu passei a mão na mama, eu senti aquela mama dura, pesada. Aí eu chamei minha mãe, eu disse, mãe, eu acho que é o leite. A minha mãe, eita, tá descendo mesmo. Pedrou, então a mama encheu assim, minha gente, tipo, né? Eu saí. Quando eu fui dar a vacina nela, ela ainda mamou umas 2 vezes lá, mas quando chegou em casa, menino, o peito tava muito cheio, muito cheio. Aí a minha mãe disse, eita, vai tomando um banho de água morna, vai passando um pente que vai despedrando. E aí a minha tia ligou depois, né, que é enfermeira.
e disse, eu queria que ficasse assim, e disse, não, quanto mais você colocar água morna, compressa morna, mais vai produzir leite. E o seu leite já tá pedrado. O que você tem que fazer é colocar sua bebê pra mamar. Ela vai mamar e aí vai começar a soltar o leite. Então vai aliviar. Pode deixar ela no peito, mamando bastante. O máximo que ela puder, as 2 mamas e tal. E aí eu saí do banho e coloquei César pra mamar. Ela mamava aquele bastante leite, né? Bastante leite, que às vezes até a criança, né? Dá aquele engasgo, que a gente se assusta. E pronto, gente. Então foi com 2 dias, né? O meu leite já desceu. E aí eram vários e vários absorventes de seio, gente. Toda hora eu tirava, tava encharcado. Era muito leite, muito leite, muito leite. Meu Deus do céu. Mas como ela mamava bastante e como, tipo, saía bastante leite, então ele só pedrou realmente na primeira vez, né? Nesses primeiros dias, só pedrou realmente quando ele desceu. Então, foi aí com 2 dias que o meu leite desceu. Assim, gente, tem pessoas, eu já vi dizer, ouvi, né, casos de pessoas que demoram um pouquinho mais, tipo 3 dias, 4 dias, né, para o leite descer, só ter um pouquinho de paciência que ele vem, tá bom, gente? Às vezes demora um pouquinho aí a captar o corpo, a captar a mensagem, mas ele vem, né? Não tenham medo de oferecer o colostro, gente, porque ele é suficiente, porque o estômago do bebê é bem pequenininho, gente. Então, aquele colostro, eles são gotinhas que valem assim, é como se fosse a primeira vacina do bebê. Então, vale ouro, gente, vale ouro. E você oferecendo aquilo para o bebê, tenha certeza, é suficiente para ele. Porque o estômago dele é muito pequenininho e enche muito rápido. Então, por mais que você não esteja vendo sair o colostro, mas ele tá lá, gente. Então, se você não bota o bebê para sugar, então realmente vai demorar mais o leite a vir, vai demorar mais a produzir, né? Tem que deixar o bebê no peito. Ah, mas por quê? Ele tá mamando e fica com fome, fica gastado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, é só ter um pouquinho de calma, de paciência, né? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa tentar, né? A gente precisa tentar. Então, respondi aí essa primeira pergunta. Primeira não, gente, a 5ª pergunta já, viu? Que eu já tô bem falando, o vídeo vai ser um pouquinho longo, eu acho. Fez alguma coisa no peito para não machucar? Não, gente, eu não fiz nada no peito para não machucar, né? Tipo, antes, quando eu tava grávida, não fiz nada, não fiz esse negócio. O povo disse que tinha que passar bucha para deixar o peito rígido, como é assim, né? Pra eu não sentir tanto, não passei isso. O povo disse que tinha que passar casca de banana, não passei isso. Tinha que tomar banho de sol. Gente, era inverno, não tinha nem sol. Deixar as tetas lá no sol pra endurecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, gente. Nem antes e nem depois. Não precisei comprar nenhuma pomadinha, não precisei deixar os peitos no sol, não precisei fazer nada disso, tá bom? Então, tem coisas aí que realmente são mitos, não funcionam. Então, é bom você pesquisar realmente, tá? Com alguém que tenha mais conhecimento, certo? Mas, ao meu ver, casca de banana, não sei se funciona não, minha gente. Se vai, fala aí, né? Vai que, né? Mas eu não fiz nada disso, tá certo? Fez consultoria. Gente, eu não fiz consultoria de amamentação, assim, exclusivamente uma consultoria só pra mim, né? Mas o que acontece? Esse primeiro... Tomando meu cabelo. Esse primeiro momento, os primeiros meses, se eu não me engano, até uns 2, 3 meses, 3 meses no máximo, eu vinha tocando barco assim sozinha, né? Tocando barco da forma que Deus estava me permitindo. As coisas já tinham fluído, ela já tinha pegado o peito direitinho, né? Já tava bem melhor. E aí, às vezes eu conversava com uma pessoa ou outra sobre a amamentação, mas assim, tudo muito vago, nada específico. E aí, o que acontece? Teve um dia que eu falei com uma amiga minha, né? Que a César tava ficando muito tempo no peito e que eu tava querendo oferecer a chupeta. Eu acho que quem me acompanha assim há mais tempo viu que eu dei a chupeta a César, gente. Eu não recomendo, tá? Se o seu bebê tá mamando exclusivamente, gente, não dê a chupeta, porque quanto mais o bebê pega a chupeta, quanto mais ele pega bicos artificiais, mais machuca o seu peito. Então, as pessoas têm essa mania de dizer assim,
eita, vamos dar mamadeira enquanto o peito cicatriza. E aí quando o bebê vai pro peito, machuca tudo de novo. Por quê? Ele tem o costume de mamar o bico artificial e não o bico do peito. Então é importante isso, gente. Esse conhecimento, essa pesquisa que vocês têm que fazer sobre bicos artificiais. Aquele bicozinho que coloca no bico da pessoa, você colocar aquilo para amamentar, minha gente. Quando você tirar aquele bico que ele for diretamente para o seu peito, vai ser do mesmo jeito, tá bom? Então, não precisa dessas coisas. Se o seu bebê mamar na mamadeira só, tomar a fórmula e tal, beleza, né? Você pode dar a chupeta, pode dar o bico que você quiser, mas se você tá tentando recorrer para esses bicos para que não machuque seu bico do peito, vai ser pior, porque quando ele voltar, minha gente, a dor é o triplo, certo? Então, vocês têm que ficar atentos a isso aí, tá certo? E aí, gente, voltando, quando ela tinha mais ou menos uns 3 meses, eu acredito, uns 3 meses por aí. E aí eu conversei com uma amiga, né, eu disse assim, mulher, porque a Céssia tá ficando muito tempo no peito? E aí eu tava pensando em dar chupeta, as pessoas ficam dizendo pra eu dar chupeta e tal, pra aliviar um pouquinho, porque ela tá ficando, fazendo meu peito de chupeta, e as pessoas estão dizendo que não sei o quê, e as pessoas, mas gente... Aí ela disse assim, olha, amiga, temos um grupo aqui em Arapiraca, que abrange muitas mulheres aqui do sertão, né? Alagoano, né? Daqui, da região, né? E é um grupo de apoio à amamentação. Lá a gente tem consultoras, né, de amamentação. Então, a sua dúvida você pode mandar pra lá. Você quer entrar? Eu quero. Ela mandou meu número pra mulher. A pessoa, né, mandou questionamento pra mim, eu respondi as perguntas e depois eu fui adicionado no grupo e aí foi onde eu ia mandando minhas dúvidas. E até hoje, minha gente, se eu tenho dúvida, eu mando nesse grupo, tá certo? Então, assim, existe grupos, tá bom? É o Aconchego de Mães. Realmente, elas dão todas instruções sobre, né? Sobre o que você precisa. Elas prestam consultoria também, particular, né? Tem esse serviço particular, mas como assim? Eu já tinha estabelecido, né, a amamentação e tal, tava tudo certo nesse tempo, né? E aí eu mandava só as dúvidas que iam surgindo mesmo. Então, eu não fiz a consultoria, mas hoje em dia, se eu tenho a minha dúvida, como antes, se eu tenho a minha dúvida, eu vou e mando lá. Então, elas sempre respondem. Tem outras mães, então, às vezes o meu problema já aconteceu com outra mãe e ela me dá a dica do que ela fez. E a gente começa a debater sobre aquele assunto e tal. Então, é mais tranquilo, tá bom? Então, eu não fiz a consultoria, mas assim, por falta de conhecimento mesmo, porque eu não sabia que existia esse serviço, né? Mas se eu soubesse no tempo, com certeza eu teria investido nisso para ser ainda assim melhor, né, do que o que foi, tá bom? Outra pergunta, essa vai ser a penúltima pergunta, que é: você vai desmamar quando? Gente, o desmame até 1 ano de idade era algo que, assim, eu não pensava nem tão cedo. Eu sempre falava que queria... Sempre falei, né, que quero amamentar a Céssica até os 2 anos de idade, mais ou menos. Mas hoje em dia já não sei, eu não tenho certeza, assim. Às vezes ela diminui bastante a frequência e eu quero que seja um desmame gentil, né? Eu não quero que seja aquele desmame forçado. Então eu quero que ela vá deixando gradativamente e tal. Esses dias ela deu uma adoecida, então quando ela, assim, adoece ou acontece alguma coisa, eu não sei o que acontece, que ela sente a necessidade do peito, do colo, sabe, mais. E aí ela intensifica um pouquinho mais. Mas assim, gente, eu pretendo amamentar aí até uns 2 anos, ela tem 1 ano e 4 meses agora, então a gente tem 8 meses aí pela frente. Mas que esse desmame não é quando chegar a 2 anos eu vou dizer, não, peito mais não, minha filha, não vou dizer assim. Mas eu quero que, tipo, desde agora eu vá sempre oferecendo os alimentos, porque o peito realmente hoje em dia é só mais um complemento. É aquele chameguinho na hora de dormir, né? Aquele, né, afeto, aquele carinho ali entre nós duas, aquela conexão. Mas não é algo que, tipo, vai encher a barriga dela, que substitua uma alimentação hoje em dia, tá bom? Então, eu não tenho data certa de quando eu vou desmamar a Cessi, mas Deus sabe, né? Deus tá trabalhando aí, vamos ver. E aí, essa é a última pergunta aqui para fechar. Dicas para conseguir amamentar exclusivamente. Bom, essa pergunta eu recebi ela 2 vezes ontem. Essa mesma pergunta, desse mesmo jeito, eu recebi ela 2 vezes ontem
lá no Instagram, né? E, gente, é assim. Quando a gente vai amamentar, a gente precisa estar tranquila. A gente precisa estar segura. E essa segurança, ela pode vir através do estudo, como eu já falei pra vocês, né? Então, o primeiro passo, se você tá grávida, é estudar. Se você acabou de ganhar o seu bebê, ainda tem tempo. Estude. Não tá funcionando, você pode investir em uma consultoria. Investe em uma consultoria, busque conhecimento, busca um grupo de apoio, busca conversar com outras mães que apoiem a amamentação exclusiva, né? E é isso. E aí, quando você for amamentar, gente, quando eu ia amamentar, eu gostava muito de estar ou no meu quarto ou no quarto da Cecília. Eu não tive almofada de amamentação, tá? Então, pra mim foi um item, assim, que eu não senti muita falta. Eu tinha uma almofadazinha que ela era tipo baguete, assim, compridinha de Ceci, né? E aí eu colocava ela embaixo na minha perna, deitava a Ceci em cima e botava a Ceci pra amamentar. E, gente, eu buscava eu estar mais confortável possível e no lugar mais tranquilo possível. Porque quando você vai dar o mamar, que aí chega a mãe, ou chega uma tia, ou chega uma prima, ou chega uma avó, e fica... Você acaba ficando nervosa, você acaba se desconcentrando, você acaba travando, o leite não desce, o menino não pega direito, aí o menino fica com a boca e não consegue pegar o bico e você entra em desespero. Então, gente, fique no lugar mais calmo possível. Relaxe, né? Vai dar certo, vai fluir. Primeiramente é trabalhar a sua cabeça, né, gente? Então são coisas assim que eu fazia que pra mim funcionou, né? Com outras pessoas pode não ser assim, mas eu tô contando a minha experiência, tá bom? E aí, gente, tenta relaxar, ficar num lugar calmo, sem muito barulho, se acalmar ali com seu bebê, procura uma posição confortável pra você, uma posição confortável para o seu filho também. Vai colocando, pegou errado, você tenta tirar, bota o dedinho, o midinho assim, puxa, né? O bico do peito, tira, faz de novo, abre a boquinha aqui. Quando ele pegar o bico, abre a boquinha aqui também. Por quê? O bebê pegando certo, gente, a pega estando correta, gente, que é o que as mães normalmente têm mais medo no início, é essa dor, né, esse desconforto. Então, quando tá tudo certo, gente, nessa pega, as coisas fluem melhor e você não entra em desespero. Então, procura, né, se acalmar os nervos aí, amamentou. E aí, gente, vai passar o tempo, né? Vai passar o tempo. As pessoas podem começar a dizer que o seu leite tá fraco realmente, que o bebê tá com fome, que tá chorando demais. Mas você tem que procurar entender o seu bebê, tem que procurar estudar, né, as coisas. Por exemplo, você tem que entender que às vezes vem saltos e picos de desenvolvimento, onde o bebê vai solicitar mais o seu peito, mais a sua presença. Isso não quer dizer que ele não tá enchendo a barriga. Por quê? Se você vai no pediatra, o pediatra pesou ele tá ganhando peso, gente, então tá tudo certo, né? Agora sim, se você tá só amamentando e a criança não tá ganhando peso ou tá perdendo, aí tem que ser investigado, né, gente? Aí sim, de acordo com um diagnóstico médico, né, pediátrico, é que vocês iriam ver se precisa o bebê tomar fórmula, né, fazer um complemento durante um período, ou não precisa mais de peito e vai para fórmula, mas isso é com avaliação médica, né? Não é a gente que vai dizer, não é o pai, não é a mãe, não é o marido, não é a tia, não é a avó, não é a sogra, não é a cunhada, não é ninguém, gente, que vai dizer isso, que vai te dar esse diagnóstico, que vai dizer que o seu leite tá fraco, que o bebê tá com fome, que isso, que aquilo, que ele tá perdendo peso, que ele tá engordando, que ele precisa de fórmula. Não são essas pessoas, é um profissional, gente, tá? Então, assim, a dica para você amamentar exclusivamente é essa, buscar o conhecimento. Tem alguma coisa dando errado? O bebê tá chorando demais? Eu acho que ele tá com fome naquele instinto materno. Ele mamou agora e sai do peito e tá desesperado. Vai pro pediatra, gente. Procura o pediatra, diz, o meu bebê tá ganhando peso, às vezes ele fica chorando desesperado. Quando a gente é mãe de primeira viagem, realmente a gente não sabe o que fazer. Então, buscar um profissional
é a melhor coisa. Buscar quem realmente te apoie na amamentação, né? Agora, óbvio, né? Tem, como eu já disse, tem profissionais que vai dizer assim, olha, é melhor tu dar a fórmula mesmo, né? É mais fácil, não sei o que, não sei o que. Porque realmente, eu não vou dizer assim que o caminho mais fácil é a fórmula, mas passar por certos períodos de amamentação é muito desafiador. Muito desafiador. Pra mim, o período mais difícil com Ceci foi quando ela tinha 4 meses. E, gente, quando ela tinha 4 meses, ela já tinha uma pega excelente, já mamava tranquila. O meu peito já tinha regulado há muito tempo a quantidade de produção de leite. Porque, outra coisa, até falei com uma vizinha do Instagram ontem, o peito, ele é fábrica, gente. Ele não é estoque. Quanto mais o bebê mama, mais ele produz, entendeu? E aí chega um certo tempo que o corpo realmente entende o ritmo do bebê, a quantidade que ele mama, então ele dá aquela controlada, né? Aquela controlada, vai produzindo realmente o que vai precisando para o seu peito não ficar toda hora vazando, né? Então tem que ter paciência. Então eu fiz esse vídeo aqui mais para ajudar, para contar a vocês como foi a minha experiência, né? Então foi assim, para mim foi tranquilo, gente. O leite tem as fases dele, né? Tem um colostro, aí depois o leite desce, que chama outro nomezinho, aí quando vocês forem estudar, vocês vão saber. Aí depois desse leitezinho é que vai se estabelecendo as coisas, e aí fica o leite que realmente o bebê vai mamar por mais tempo, que tem um leite que é mais amarelinho, e às vezes a gente fica, eita, esse leite será que tá bom e tal, né? Mas são coisas que vocês vão aprendendo quando for estudando. Aí sim, gente, voltando ao assunto, quando a Ceci tinha mais ou menos uns 4 meses, a gente viveu uma fase muito difícil, ela pedia muito peito, foi tipo um salto, um desenvolvimento aí, né, que ela pedia muito peito, eu ficava agoniada, meu Deus do céu, eu ficava louca, ai, a vontade era de sair gritando na rua, sabe? Jesus amado, como foi difícil. E tipo assim, não era mais o começo, não era nada de pega, não era questão de produção de leite, não era falta de leite, não era nada disso. Realmente foi outras coisas que eu tive que, né, buscar conhecimento, buscar ajuda, para que também se estabelecesse e também fluísse junto com a amamentação, porque aí uma coisa se encaixou na outra. E foi assim, gente, né? A minha experiência com a amamentação, eu não tive tanta dificuldade, como eu já falei, como outras pessoas, outras conhecidas, mas deu tudo certo. Mas porque também eu quis muito, gente. Então, se você quer muito uma coisa, você tem que buscar formas, meios, conhecimento, estudo que te favoreçam, certo? Hoje em dia tem, minha gente, o peito tá machucado, tem até um tratamento que ele é com laser para ele fechar a ferida. Ah, gente, é muita tecnologia que tem hoje em dia, né? Então, assim, se antigamente as pessoas conseguiam com tão pouco conhecimento, porque hoje você não pode conseguir também, né? Você primeiro tem que querer e ir em busca, minha gente, para uma amamentação exclusiva, para uma amamentação saudável, que seja bom para você, que seja bom para o bebê, tá? Porque não é só ser bom para o bebê. Às vezes você se desgasta tanto, se doa tanto e você fica, né? Porque é cansativo, você tem que abrir mão de muitas coisas, onde você vai, você tem que levar o bebê, você não consegue deixar o bebê com outra pessoa, você fica pensando isso, mas, gente, você consegue tirar o leite, pra pessoa oferecer num copinho, pra pessoa oferecer naquela colher dosadora. Eu nunca, gente, nunca fiz ordenha, nunca ordenhei, eu não sei nem como é, mas tem pessoas que no início precisam ordenhar porque o bebê não dá conta de tanto leite que tá saindo. Graças a Deus, Ceci mamou tudo e o que saiu foi que foi ficando, como eu disse, no absorvente e a gente ia descartando, óbvio, né? Mas assim, às vezes você faz uma ordenha de alívio, o bebê tá dormindo, não vai mamar agora, você precisa fazer uma ordenha de alívio. Então, até isso, minha gente, vocês conseguem pesquisar, estudar como fazer, né? A consultora te ensina isso também. Eu nunca precisei, mas outra pessoa pode precisar. Você faz a ordenha e você armazenar o leite, porque se você for sair, às vezes você vai trabalhar e a pessoa que fica com seu bebê pode oferecer o leite materno. Então, assim, dá para amamentar exclusivamente até os 6 meses? Dá, gente. Mesmo você voltando a trabalhar com 4 meses, 5 meses, dá. O que é que você pode fazer? A colher dosadora, copinho, pode buscar meios, né? E aí quando chegar, dá um mamar ao seu bebê. Não esqueçam, minha gente, façam sempre o melhor para você
e pro seu filho. Essa foi a minha escolha, porque eu achei que foi melhor pra gente. Mas o que é melhor pra mim, minha gente, nem sempre é melhor pra vocês. Eu não tô aqui pra dizer que você tem que fazer dessa forma, que vai ser assim, mas eu tô aqui pra dar a minha visão geral, tá? A forma como eu penso, a minha experiência, mas eu sei que cada pessoa vai passar de um jeito. Minha gente, não adianta. Cada pessoa vai ser de um jeito. E tá tudo bem, né, minha gente? Todo mundo é diferente. Ninguém vai pensar como eu penso ou vai agir como eu agi. Ou vai acontecer comigo do jeito que aconteceu com vocês. Vai ser mais fácil pra vocês, ou mais difícil pra mim, ou mais difícil pra mim, mais fácil pra vocês. Não, minha gente. Isso não significa não que vai ser assim. Cada um vai ser de um jeito e a gente tem que ter paciência e sabedoria, buscar o conhecimento e, né, escolher o que é melhor pra vocês dois, tá bom? Então é isso, gente. Meu pequeno relato que deu mais de 30 minutos aí, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? E também gostaria de agradecer outras mensagens de carinho que eu recebi lá na caixinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês, né, em algo. Espero que a minha história, né, incentive, encoraje outras pessoas a amamentar também, a escolher sempre o melhor para o filho de vocês. Então, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!